Bem-vindos a Brasília! Eu vou fazer um dia inteiro de passeios aqui na cidade e vou mostrar tudinho para vocês. Brasília, que é também a capital do nosso país. Nosso passeio começa aqui na Catedral de Brasília, atrás de mim. A Catedral de Brasília fica junto do eixo monumental, que é a via principal que corta aqui a cidade de Brasília, e ela foi entregue em 1970. Por quê? Brasília foi entregue em 1960, que foi quando a cidade ficou pronta, porém naquele ano ainda tinha muitos prédios em obras, então ela foi entregue com muitos prédios em obras, entre eles a Catedral, que ficou pronta somente 10 anos depois. Ela foi projetada por Oscar Niemeyer, então ela assim é uma obra de arte, gente. Tem os vitrais, tem essas 16 colunas, como se fosse uma elevação ao céu, e eu vou mostrar para vocês lá dentro, que é ainda mais bonito. E aqui do ladinho da catedral, a gente também tem o Museu Nacional da República, que é esse branquinho, e lá atrás a gente tem a Biblioteca também Nacional. Então, se vocês vierem aqui para a catedral, também dá para aproveitar e fazer o passeio nesses outros pontos também. E aqui à frente a gente tem o eixo monumental, essa avenida que eu comentei. Vamos entrar! Aqui é o interior da catedral e, como vocês podem ver, ela é muito iluminada. Então, do lado de fora a gente não percebe isso, mas aqui do lado de dentro o sol ele bate nesses vitrais e ilumina toda a catedral. Então, toda essa iluminação que vocês estão vendo é uma iluminação natural. E ali, ó, o pessoal tá brincando de ouvir, porque as paredes elas têm esse formato angular que faz com que uma pessoa lá do outro lado consiga falar e aqui a pessoa consiga ouvir. Olha, galera, faz muito calor aqui em Brasília, é bem seco, mas mesmo assim aqui na entrada da catedral é sugerido que não se use short, saia. Então aqui tem uma plaquinha, e como depois a gente vai lá para a Praça dos Três Poderes e tem o Congresso Nacional, são prédios assim mais formais, a gente vai entrar lá, então eu também estou aqui devidamente vestida de calça, né, para considerar esses lugares que a gente vai visitar, que são um pouco mais formais. Então tá calor, mas seguimos. Já garanti minha aguinha aqui para me acompanhar no passeio. Aqui na frente da catedral tem bastante gente vendendo aguinha, então vocês vão encontrar com tranquilidade. E aqui também tem uma feirinha, né, que vende algumas lembrancinhas assim da catedral, né, para quem quiser comprar. E agora seguimos o nosso passeio, devidamente hidratados, claro. E aqui nós temos a esplanada dos ministérios. Cada um desses predinhos é um ministério administrativo, dos dois lados do eixo monumental. Então tem daquele lado e tem aqui também, ó, o Ministério da Cultura, ali é o Ministério do Esporte e aqui, né, o eixo monumental. Então dos dois lados nós temos esses prédios administrativos. Estou aqui andando pela então esplanada dos ministérios, saindo da catedral e indo lá para a Praça dos Três Poderes. Mesmo com calor é tranquilo, tem bastante árvore e é uma caminhadinha assim de 10 minutos, é bem pertinho, então tá bem tranquilo. E aqui atrás de mim a gente tem o Palácio do Itamaraty, que cuida das relações exteriores do Brasil, também projetado por Oscar Niemeyer. O pessoal acho que ali queria entrar para visitar e aí o moço disse que não. Não sei se não pode ou se deve ter outro lugar, talvez, para entrar. E o Palácio do Itamaraty, gente, fica aqui, ó, do ladinho do Congresso Nacional e da Praça dos Três Poderes. E aqui atrás de mim é o Congresso Nacional, então dos três poderes, ele é o poder legislativo, que é feito pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. É possível fazer visita guiada, que acontece de 30 em 30 minutos, das 9 às 17 horas, nas segundas, sextas, sábados e domingos.
como hoje é um sábado, vou lá para dentro conferir e fazer uma visita guiada com vocês. Passamos aqui pelo detector de metais e já entramos, já estou com um crachazinho. A próxima visita sai daqui 15 minutos, então eles já avisam na hora da entrada. E aqui, ó. Acho que a gente tem que se cadastrar aqui com a documentação e aí depois entra pra visita. Enquanto não dá o horário da visita, dá para visitar esse museu aqui, ó, do senador Itamar Franco, que então tá aberto aqui, ó, segunda, sexta, sábados, domingos e feriados. E aí, como ainda falta uns 10 minutinhos para o horário da minha visita, ó, daí a gente já consegue também visitar esse aqui. Tem uma maquetezinha, ó, de como é hoje o Senado. E na parede todos os presidentes do Senado na República. E aqui nesse museu tem algumas coisas também aqui do Juscelino Kubitschek, ó. Então tem uma carta do presidente que foi enviada ao senador lá em 1961, tá? E tem também o óculos dele aqui, ó, umas fotos. Legal esse museu. Ele é pequenininho, mas traz aí um pouquinho do Senado. Você está no Palácio do Congresso Nacional. Nesse edifício funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A minha ideia é que ficasse uma coisa assim, foi. Eu queria dar mais ênfase à Câmara, ao plenário da Câmara e do Senado. Esse aqui, galera, é um pedaço do discurso do JK, quando ele trouxe a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. Então, eles colocaram aqui, nesse mármore, aqui no Congresso Nacional. E agora vamos começar a nossa visitação. Nós estamos no Salão Verde. Aqui do meu lado eu tenho essa escultura, ele é de Alfredo Sesquiati. Ali nós temos um muro escultórico. Aquele muro escultórico é de Atos do Campo também. Vocês vão ouvir muito falar esse nome. Ela data de 1960, que foi a abertura do Congresso Nacional. Tá? Para quem tem toque, pode ficar despreocupado, porque o quadro ele não está torto, tá, gente? É o teto que ele está subindo, tá? Pessoal, aqui eu estou na entrada do plenário Ulisses Guimarães, né? Vocês podem ver que o Ulisses Guimarães, nós temos uma estátua dele bem aqui na frente do plenário. Nós vamos literalmente entrar na cúpula virada para cima, tá? Esse teto ele foi pensado para o campo também, né? Vocês acham que essa luz ela é natural ou artificial? Natural. Todo mundo acha que é natural porque estamos literalmente na cúpula virada para cima. Mas não. Se vocês pegarem um drone, uma imagem de drone, vocês vão ver que todas as duas cúpulas são fechadas. Então essa iluminação ela é artificial. Vocês veem que nós temos muitas cadeiras aqui em cima. É onde nós sentamos, é onde o povo senta. Por quê? Porque o povo pode acompanhar uma sessão por dentro do Congresso, né? Caso estiver havendo uma sessão não deliberativa ou então comemorativa, o povo pode vir e acompanhar essa sessão aqui por dentro, sentando nessas cadeiras. É só trazer um documento oficial com foto e souber o nome e o horário da sessão. E vocês são direcionados para cá. Além de ser um lugar de acessibilidade também, tá? Descendo, nós temos esse tanto de mesa e cadeira. Vocês acham que cabe todos os 513 senadores não, deputados aqui dentro? Não, sim. Tem que caber. Deveria. Gente, não cabe. Aqui temos aproximadamente 430 cadeiras, tá? Cadeiras e mesas. Por quê? Por pedido dos próprios deputados. Eles preferem que durante as sessões
eles preferem andar, né, caminhar para conversar entre si. Então, quanto mais cadeira e mesa, menos mobilidade eles teriam. Então, eles pediram, antes tinha até mais, mas só que aí eles tiraram, né, e eles pediram para tirar. Então, aqui nós temos aproximadamente 430 cadeiras e mesas. Como eles voltam? Aqui nessas mesas, vocês podem ver que temos um visorzinho que tem números aqui. Então, eles vão colocar a biometria deles, eles vão colocar a senha, vão votar. Quando terminar a votação, outro parlamentar pode vir e votar na mesma mesa. As mesas não são marcadas. As únicas que têm marcação são essas do canto, que são marcações das lideranças partidárias, tá? E também outro fato é que todas as mesas, apenas essas mesas do corredor, né, tem microfones também. E aqui atrás de mim a gente está no espaço dos presentes protocolares, que foram os presentes que os deputados, os senadores receberam. Eles ficam expostos aqui, então eu vou mostrar alguns deles para vocês. Então a gente estava na Câmara dos Deputados e agora a gente está indo para o lado do Senado. E agora que a gente está do lado do Senado, a gente tem aqui atrás todas as bandeiras de todos os estados do Brasil. Então, o Senado, né, tem os representantes de cada estado e aí aqui estão as bandeiras. Aqui é um túnel que passa por baixo do eixo monumental. Então, a gente está passando por baixo, indo, se eu não me engano, para o Palácio da Justiça. Eles discutem, voltam e também projetam, tá? As comissões permanentes, elas falam de educação, saúde, segurança, escola, toda essa parte, né, que sempre houve, né, pela necessidade da população. Mas as temporadas, elas surgem através de necessidades. Por exemplo, houve a CPI da Covid, houve a CPI das bets, houve CPI de várias coisas, né, que foram acontecendo através do tempo, né? Então, elas foram discutidas aqui, dentro dessas alas. Na Câmara dos Deputados tem os corredores das comissões, elas são muito maiores. E um fato interessante é que dentro delas são discutidos todos os projetos de leis. Então, literalmente todos têm que passar pelas comissões. E de 70% a 80% dos projetos de leis ficam nas comissões, elas são votadas e encerradas dentro das comissões. Elas não passam para o plenário, né? Então nem sempre tem sessão no plenário porque não há necessidade de algum projeto que eles tenham votado ir para o plenário, né? Aqui também dá para acompanhar todas as sessões? Sim, se ela for não deliberativa ou comemorativa. Sessões deliberativas, geralmente os próprios parlamentares pedem para fechar, porque há votos, há discussão de votos, essas coisas. Então, eles pedem para fechar, então não dá para acompanhar. Mas as não deliberativas e as comemorativas, se estiver acontecendo, vocês podem estar entrando, né? Caso ainda há vagas. É apenas o plenário do Senado Federal, tá? E não puxando sardinha pro lado que eu trabalho, mas é o plenário mais bonito que a gente tem. Da visitação aqui no Congresso Nacional. Eu achei uma visita bem legal, poder conhecer um pouquinho mais da história, porque uma das coisas que falaram que eu achei muito relevante esse aqui é um dos prédios mais importantes do Brasil. Então vale muito a visita, levou em torno de 1h10. Então caso vocês venham, se programem nesse tempo. Cheguei aqui
à minha frente a Praça dos Três Poderes. E é Três Poderes por quê? Porque são os três poderes que governam o país. Então, aqui atrás de mim, a gente tem o Palácio do Planalto. Na minha direita, eu tô vendo o Congresso Nacional. E na minha frente, o Supremo Tribunal Federal. Então, os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tanto a praça como os prédios foram arquitetadas também pelo Oscar Niemeyer. E agora vale explicar um pouquinho aqui da cidade de Brasília. A cidade de Brasília tem o formato de um avião, tá? Então é um avião, o eixo monumental como sendo a parte da estrutura do avião e as asas, que são as partes residenciais aqui da cidade. E aqui onde a gente está, a Praça dos Três Poderes, é como se fosse a pontinha da frente do avião, a cabeça. Então é como se fosse o piloto, né? Então a ideia foi entender que esses três poderes que aqui estão, são os poderes que literalmente direcionam o avião, no caso, direcionam o Brasil. E o que eu quero mostrar aqui da praça é essa escultura que tem aqui atrás de mim, que se chama Dois Candangos. A ideia dessa escultura foi homenagear os trabalhadores que construíram Brasília, porque Brasília, gente, foi construída em 3 anos. Foi entregue em 1960 e a construção começou em 1957. Então precisou de muita mão de obra para conseguir construir a cidade e aqui ficou então uma homenagem a essas pessoas. E aqui, ó, que eu comentei para vocês o mapa do plano piloto de Brasília, em que Brasília é realmente o formato literalmente de um avião, tá? E aí aqui, ó, é o eixo monumental, tem os principais prédios da cidade, que é bem aqui o eixo, né, da cidade e as duas asas. E a gente que tá aqui na Praça dos Três Poderes, no caso, tá bem aqui em cima, na parte da cabeça do avião, né? Chegamos no restaurante do almoço Vasco. E aqui o cardápio cheio de opções. Minha companhia para esse almoço. Oi! E aqui o restaurante, bem bonito. E a gente pegou para dividir em dois o steak vasto, que vem com uma salada colossal e batata frita. E para acompanhar, um baião de 2. Bora! E a melhor avaliação é essa, galera. Aqui, ó, pratos raspados, terminando tudo. Espetacular. Espetacular. Muito bom mesmo. Não vamos de sobremesa hoje, porque ainda tem o passeio da tarde. Então, se eu comer o açucarzinho, vai me dar muito sono. Mas, peguei um cafezinho e aí acabou que veio junto com o docinho. Saúde! Acabei de chegar aqui no Memorial JK, Memorial Juscelino Kubitschek, que foi o memorial feito ao presidente que construiu Brasília. E adivinhem só, também foi projetado pelo Oscar Niemeyer. E aqui então tem a estatuazinha como se fosse o presidente olhando para a cidade. Então, para lá é a parte da cidade, né, o avião, as asas para os dois lados. Lá do outro lado que a gente tem a Praça dos Três Poderes. Ó, galera, custa R$10 para entrar e só aceita dinheiro físico. Então tragam dinheiro físico, tá? Lá dentro não pode filmar, pode tirar fotos, mas filmar não. Então eu vou fazer várias fotinhos e deixo aqui pra vocês algumas fotinhos do museu e depois eu volto aqui pra falar o que eu achei. Acabei de sair aqui do museu do JK, do Memorial JK. E assim, gente, eu achei que valeu muito a visita, tá? Quem idealizou junto a construção desse memorial foi a Sarah Kubitschek, que é a esposa do JK. Então, assim, ali dentro vai ter muito material, muito acervo original, não são réplicas, roupas que eles usaram, tem a biblioteca dele, assim, esse pra mim foi o ponto alto, tem livros originais de Shakespeare que ele recebeu de presente quando ele era presidente. Então, assim, materiais, realmente um acervo muito, muito rico, que vale muito a pena a visita. E para contextualizar um pouquinho, né, do JK, então ele foi presidente do Brasil de 1956 a 19
1961. Na época, o mandato era de 5 anos e não permitia a reeleição. Então ele teve esse plano ousado de construir Brasília enquanto ele era presidente do Brasil. Então foram 3 anos para construir Brasília, né, de 57 a 60. Ele entregou Brasília e ele, assim, construiu muito no país, assim, deu para ver que ele era muito reconhecido, ele realmente fez o país avançar bastante, ele era muito querido também no exterior. Assim, achei bem legal a visita, gente. Não pude filmar lá dentro por conta desse acervo, como tem muitas obras, muitas coisas particulares, não é permitido, mas eu tirei várias fotos. E eu achei muito legal. Gente, mais uma observação importante. Aqui o museu, o Memorial do JK, também é um mausoléu, porque ali também tem os restos mortais do JK. E vou aproveitar esse pôr do sol e essa vista para falar as minhas considerações sobre a cidade, sobre essa visita de um dia aqui em Brasília. Eu acho que assim, eu gostei, né, no geral da cidade, mas algo que me incomoda é que não é uma cidade pra gente andar a pé. E eu adoro andar a pé quando eu tô viajando. Então, esse é um ponto, assim, que pega muito pra mim. Então, todos os meus deslocamentos aqui foram de carro. E isso me incomoda um pouquinho. Mas, tirando isso, tudo certo. Eu acho que, assim, é uma cidade que carrega muita história. Como foi falado até na visitação do Congresso Nacional. É aqui que são tomadas as principais decisões do país. Então, é uma cidade muito importante pro nosso país. E eu acho que vale a pena a visita, entender a história, entender esse contexto todo. Mas, assim, 1 dia, 2, eu acho que é o suficiente para visitar os principais locais. E eu não sei se eu voltaria a visitar. Eu já vim para Brasília algumas vezes, eu já tinha vindo no Museu do JK. Foi legal vir de novo, porque quando eu vim a primeira vez eu tava com muitas pessoas, então no fim a gente ficou mais conversando, eu não consegui realmente observar tudo que tinha. Então dessa vez que eu tô sozinha foi bem bacana, eu consegui ver tudo. Eu acho que vale a pena a visita uma vez. Tá o suficiente. E também é relevante dizer que Brasília, por ser a capital, tem assim muitos restaurantes, muitas lojas, muito shopping. Então, assim, se você vier e quiser fazer compras, se você quiser comer bem, isso vai acontecer aqui em Brasília. Assim, gente, tem tudo que é tipo de loja que você quiser, tem tudo que é tipo de restaurante que você quiser. Então, vale muito a pena também pra isso. Uma curiosidade também é que o estado se chama Distrito Federal. E Brasília é a única cidade dentro do estado do Distrito Federal. Então, os limites do estado, Distrito Federal e da cidade de Brasília são os mesmos. Então, é o único estado do Brasil que tem somente uma cidade. Já dei as minhas considerações dos pontos turísticos, mas a nossa visita ainda não acabou. Vamos comigo que hoje à noite ainda tem mais um lugar pra gente visitar. A gente veio aqui no Pontão Sul, que é muito bonito de dia e de noite. Fica na frente do lago aqui de Brasília, que esse lago, inclusive, ele faz parte do plano de Brasília, do plano da cidade. Então é um lago artificial que foi construído junto com a cidade e daí deixa tudo muito agradável. Bem movimentado. Bem movimentado, cheio, né? Que hoje é sábado à noite também. Restaurantes com uma cara ótima, queria estar com mais fome. Mas tudo bem, tudo bem. Vou mostrar uma tudo noite pra muito vocês. bonita. Tudo bem cheio, né? Cheio. Saúde! Yes! Eu pedi então, galera, um nhoquezinho pomodoro e um filé mignon. E o Du pediu um risoto grana padano. E esse aqui é uma costela, amor? É um ragu de carne. Ragu de carne. Então assim, eu pedi esse, mas vou experimentar esse. Entendeu? É assim que funciona aqui. Não autorizei isso ainda. Mas assim, gente, não é a primeira vez que a gente vem nesse restaurante e a outra vez tava muito bom. Eu imagino que esse aqui vai estar muito bom também. Saúde! E assim, galera, é a forma que a gente comprova que estava uma delícia a janta. Aprovado! Prato raspado.